Pessoal, mais um lutador do UFC acusou o Nurmagomedov e pessoas ligadas aos lutadores do clã Nurmagomedov de doping, né? Dessa vez foi o Benoit Saint-Denis, lutador assim importante no peso leve, uma estrela em ascensão no UFC, lutador francês, um cara muito sério, diga-se de passagem, tá? Benoit Saint-Denis não é de ficar de muita conversinha não, ex-militar, francês, é muito sério, né? E ele falou sobre isso e isso é o tema do vídeo de hoje, vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch, meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso para mim estar aqui com você mais uma vez para falar de MMA, com a sua presença, que é sempre maravilhosa, eu não canso de dizer, né? E agora, hoje, né, véspera de ano novo, né, dia 30, né? Então, amanhã eu vou reforçar isso, mas desde já, um feliz ano novo para todo mundo aí, tá certo? Ó, você tá aqui pela primeira vez? Dá uma chance pra gente, se inscreve aí no canal, nós estamos aqui todos os dias às 19h30 para falar de MMA, né? Esse é o primeiro ano do canal, estamos no início desse projeto, mas o ano que vem eu espero estar aqui com você falando desse esporte que a gente gosta. Combinado? Posso contar com sua inscrição? Muito bem, então vamos pro vídeo então. Bom, mais um lutador importante do UFC acusou o pessoal do clã Nurmagomedov de doping, né? Isso acontece de forma recorrente, vou falar no vídeo aqui de hoje, né? E eu costumo dizer, cara, aonde há fumaça há fogo, né? Pode ser gelo seco? Pode ser gelo seco, mas normalmente é fogo, né? E toda essa mística de doping que cerca a turma ali da Eagle MMA, do pessoal do Khabib Nurmagomedov, não dá para ser ignorada, né? E o cara da vez que acusou os Nurmagomedov de doping foi o Benoit Saint-Denis, que, bom, a gente sabe, é um lutador assustador, é uma estrela em ascensão no UFC, o cara tá chegando com tudo no peso leve, é um lutador muito bom mesmo, um lutador com potencial em pé, com potencial no chão, cara duro que deve chegar para tentar ser campeão nesse ano de 2024 ou no início de 2025. Então, olho nesse cara, o Benoit Saint-Denis, e ele não poupou as palavras para criticar o pessoal aí do clã Nurmagomedov. Olha, as incitações e acusações de doping contra o Khabib, contra o Makhachev, contra o pessoal da Eagle MMA têm sido sempre recorrentes, né? Esse ano nós tivemos algumas vezes a galera falando, em anos anteriores, né, também já tivemos a galera falando, já tiveram casos várias vezes, né, mais de uma vez, casos de doping envolvendo aquela turma lá. Então é um assunto que infelizmente não dá para ser ignorado. Toda vez que acontece alguma coisa a gente tem que trazer, mesmo porque, cara, é a reputação do esporte que tem em jogo, né? Não tem jeito. Não dá para a regra de doping servir para um e não servir para outro, né? Então é realmente complicado. E essa desconfiança toda em torno dessa turma não é ajudada pelo fato de que a USADA não realiza testes em território russo por conta do conflito que está tendo lá. Então, obviamente, os russos, culpados ou não, dopados ou não, estão com um asterisco na cabeça deles, cara. Não tem jeito, porque o período fora de competição não é testado. E para alguns lutadores, muitas vezes, praticamente não se testa, né? Tem alguns caras que são muito testados, especialmente os que não moram na Rússia, né? Então a gente teve aí, por exemplo, o caso do Sharamagomedov, que está há 4 meses no UFC, foi testado 26 vezes, coisa de maluco. Ou seja, os caras estão atentos, né, nesse pessoal. E tem a galera que treina muito lá no Daguestão, e aí, meu amigo, não estão sendo testados. Mas vamos abrir aspas aí para o Benoit Saint-Denis. Vamos ver o que ele falou sobre o assunto, olha só. Quanto à família Nurmagomedov, não tenho dúvidas, estão carregados como mulas. Eles são inteligentes na maneira como usam drogas. Eles sabem fazer isso muito bem. Islam Makhachev foi pego com meldonium, por exemplo. É um produto que levou quase toda a Federação Russa a ser sancionada e retirada dos Jogos Olímpicos de 2016. O atual campeão peso leve do UFC foi pego em 2016. Bom, na ocasião, a USADA inocentou o Makhachev, porque a data em que a substância entrou na lista de substâncias proibidas, o Makhachev já tinha interrompido o uso nesse momento. No momento em que a data entrou, a USADA, na sua investigação, constatou isso. Então, quer dizer, se entrou em vigor a regra no dia 5 de janeiro, por exemplo, e ele interrompeu antes disso, tipo dia 2 de janeiro, então ele foi considerado inocente por causa disso, somado ao fato de que ele estava usando para ajudar na recuperação de uma lesão. Então o argumento da USADA na época, em 2016, foi esse. Vale lembrar que a substância foi proibida em 2016, então aconteceu uma série de problemas por conta disso, porque a galera lá na Rússia rodou em massa, né? Basicamente, todo o Comitê Olímpico Russo rodou, como disse o Benoit Saint-Denis. Então, realmente a substância era usada para trapaça. Agora, essa inocência alegada
ela traz uma premissa estranha, né? Tendo em vista que qualquer lutador pode usar o mesmo argumento. Qualquer lutador que se lesiona pode usar o argumento de usar um medicamento que melhora a performance para se recuperar de uma lesão. Não à toa, isso é proibido, né? Talvez o que no caso do Makhachev aconteceu foi a combinação da data da proibição com o argumento dele. Juntando os dois fatos, pode ter sido um fator aí para inocentar o Makhachev. Eu, particularmente, aí quem tá falando é o Igor, eu acho errado. Eu acho o seguinte, quem garante que realmente foi usado para um tratamento de lesão e não para melhoria de performance? Vamos olhar todo o contexto do banimento da Rússia nos Jogos Olímpicos. Então, gente, é realmente assim, muito difícil a gente olhar para esse cenário e achar que é coincidência. Todo mundo na Rússia é pego com o Meldônio, o Makhachev é pego com o Meldônio e é inocentado. A Rússia toda é banida dos Jogos Olímpicos, então é uma decisão estranha, especialmente tendo em vista o que a USADA é um órgão muito rigoroso. A Chitara aí, cara, pegou 4 meses provando tudo e mais um pouco de que era inocente, né? Por causa de Ritalina, por um mero problema burocrático, de um papel que não foi entregue na semana da luta. Se ela tivesse entregue o papel, ela não teria sido pega no doping, vamos dizer assim, estaria autorizada a usar o remédio. Ou então o exame teria uma justificativa. Mas por causa de um erro burocrático, a Chitara pegou 4 meses. Tá certo que isso não prejudicou ela, vai disputar o cinturão agora em janeiro, mas o rigor da USADA é muito seletivo às vezes, né? E é complicado, né? Inclusive o rigor para fazer teste, né? Borrachinha fez 36 testes esse ano, cara. Quantos fez o Makhachev? Né? É complicado, o Makhachev já foi pego no doping. O argumento de já ter pego no doping é o mesmo argumento que eles usam para testar o John Jones o tempo inteiro. Então, tem que ser assim, não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Tem que se dar um jeito de testar os russos, cara. Não tem como fugir disso. Seja como for, essa foi a decisão da USADA na época, né? O que já foi, não tem o que fazer. O que nós temos que pensar daqui para frente, obviamente, especialmente agora que vai mudar a agência antidoping, né? Agora, o problema do Makhachev especificamente vai além, né? Porque ele já foi acusado de usar reidratação intravenosa para se recuperar de corte de peso, inclusive quando foi lutar com o Volkanovski na Austrália, né? O Dan Hooker acusou ele na época de ter contratado uma enfermeira para ajudar ele no processo de reidratação intravenosa. Então, não teve punição, o UFC não se manifestou, a USADA não se manifestou, mas a acusação veio, né? E o Dan Hooker, bom, se é mentira do Dan Hooker, tinha que ter sido punido. Não puniram também. Então, será que não colocaram panos quentes na história? Não sei, né? Vale lembrar que tomar soro na veia para reidratar é proibido pela USADA. Tem que ser aguinha, comidinha, não pode usar o soro, cara, de jeito nenhum. É proibido. Então, a acusação teve, né? Punição não teve para ninguém. Não se falou mais no assunto, né? Mas não foi só o Dan Hooker, não. O Bob Green também já falou sobre o Makhachev. Quando eles lutaram, né, entre si, falou o seguinte, abre aspas. Meu Deus, não sei se deveria dizer isso. Makhachev já disse que na escola onde treinava na Rússia davam vitaminas para os meninos. Sabe-se lá desde quando fazem isso e que tipo de vitaminas eram. Imagina começar a dar esteroides para alguém desde os 10, 12, 13, 15 anos. O quão forte eles seriam? As pessoas não têm ideia. Ele é forte demais. Agora faz sentido. Eu já rolei com milhares de caras. E quando a luta terminou, eu virei para o treinador e disse, tem algo diferente sobre o Islam. Eu senti. Não é humano. Soma-se a isso o fato de que o Makhachev dificulta muito para fazer qualquer luta fora de Abu Dhabi ou fora do Oriente Médio, onde é território dele, vamos dizer assim, né? Então isso já é um problema, que, claro, levanta suspeita, né? Para lutar com o Charles só pode ser lá, é impressionante como todo o trabalho, o staff, o Ali Abdelaziz, todo mundo faz um trabalho de bastidor tremendo para essa luta sempre acontecer no Oriente Médio. De novo, onde é a casa dele, né? Ou uma segunda casa, vamos dizer assim, onde ele tem as benesses, né? Vale lembrar também que o Usman Nurmagomedov caiu recentemente no doping na sua última luta no Bellator. Outro fator agravante nessa discussão, né? Ou seja, o Makhachev em 2016 não foi o único caso, teve um caso recente de doping, ou seja, alguma coisa errada tem aí, né? Não é normal isso. E, inclusive, a nova agência antidoping vai ter uma missão grande para lidar com essa questão, né? A própria imagem da agência está em jogo, né? Vale lembrar que a DFSI, né, que é a nova agência, tem alguns clientes importantes, cara, como a NFL, que é a futebol americano, né, a principal liga de futebol americano, a NBA, né, de basquete, a Major League Baseball, de beisebol, obviamente, já trabalhou com a FIFA em diversas ocasiões, então, assim, apesar do pessoal estar brincando que agora vai ter doping à solta lá, não é bem assim não, é uma agência importante com o nome a zelar, e eles vão ter que fazer alguma coisa em relação a isso, imagino eu. Deveria ser feito algum tipo de acordo, tipo tirar as academias da Rússia, ou pelo menos as do Daguestão,
e levar elas para o Oriente Médio, os caras treinarem lá fora de época de competição. Sei que isso é complicado de acontecer, mas é uma ideia, né? É meio difícil, mas é uma ideia. Enfim, alguma coisa tem que ser feita. Ou então, que se faça um acordo com o governo russo para ter passe livre para as agências de teste lá fazer o trabalho delas. Alguma coisa tem que acontecer. Bom, seja como for, esse asterisco aí vai sempre pairar perante a turma aí da Igor Memei e do clã Nurmagomedov, né? E o futuro a gente vai ter que esperar para ver como é que a nova agência vai lidar com esse problema aí. E se você tá aqui até agora é porque você curtiu esse vídeo, então deixa seu like, é rapidinho, gente, é 1 segundo, ó. Instalou, clicou 1 segundo, rapidão, me ajuda muito mesmo. E eu agradeço de coração se você clicou no like, combinado? No vídeo aqui do lado eu falei a respeito da trollagem do Poatan aí, com aquela postagem dos números lá que ele fez, né, 30 mais 300, aquela história toda lá, né, o Poatan deu uma trollada na galera aí, então eu falei sobre isso no vídeo aqui do lado, dá uma passada lá que eu expliquei a história toda, tá bom? Um abraço, valeu, até amanhã, fui!